O Terrível Dr. Orloff, um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, e inspirou muitos filmes de terror. O Terrível Dr. Orloff, 1962, direção. O filme foi dirigido por Jesus Franco, conhecido como Jess Franco, cineasta espanhol cultuado no cinema de terror europeu. O filme se passa na Paris do século XIX e começa com uma série de desaparecimentos misteriosos de jovens mulheres. E elas são sequestradas durante a noite por um estranho homem de olhar vazio e rosto desfigurado. Mas bora lá. Quem é o terrível Dr. Orloff? É um médico endiabrado que vive isolado em um antigo castelo e sua obsessão é salvar sua filha Melissa, que teve o rosto desfigurado em um incêndio. E ele faz de tudo para consertar a pele desfigurada dela, que está em estado de choque na maca do laboratório. E para reconstruir o rosto da filha, ele realiza experimentos cirúrgicos macabros, removendo a pele das jovens sequestradas. Ele sempre buscava lindas jovens para levá-las ao seu castelo sinistro e usava o seu capacho, o Morfo. Mas Dr. Orloff tinha um problema. Os transplantes sempre falham. Morfo, o servo aterrorizante. Morfo é um personagem icônico do horror europeu. Move-se lentamente, é mudo e mata sem emoção. E ele executa as ordens de Orloff com frieza quase mecânica. Como um zumbi do Dr. Orloff, e ele ainda era tarado pelas mulheres. Como se o terror que ele proporcionava às suas vítimas fazia ele se deliciar com cada caçada fatal. O terror clássico Bora Lá, a investigação, um inspetor de polícia Edgar. Ele está chegando de férias com sua linda noiva Tânia, a bailarina mais famosa da região, e começa a investigar os desaparecimentos. 5 mulheres somem misteriosamente e o inspetor interroga várias testemunhas e cada uma falava como era o suspeito. Uns diziam que tinha olhos grandes e outros diziam que era um senhor muito assustador. Enquanto isso, o Dr. Orloff já está de olho numa cantora de bar muito bonita e conquista a moça com um lindo colar de diamantes e a leva de carruagem e diz que vai cuidar dela e que vão beber mais champanhe e seguem para uma casa abandonada. E a moça entra na casa e o doutor se esconde e ela pensa que ele só está brincando com ela. Ela anda pela casa sinistra e o seu capataz, o Morfo, o desfigurado, assusta a moça e agarra ela com muita força e a faz desmaiar e a coloca num caixão. E vão pela madrugada sombria até o cais e pegam uma velha jangada e a leva para o castelo do Dr. Orloff e deixam cair o colar dela na beira do rio. E o doutor só percebe quando chegam no castelo e o doutor fala com sua filha doente que logo vai encontrar a cura para ela. Enquanto isso, o inspetor fala com mais testemunhas e ele sabe que o suspeito tem um olhar sinistro e parece ser mais velho, e só de olhar para ele dá calafrios na espinha de qualquer um. E sua noiva diz que ela pode ajudar no caso. Tânia era muito intuitiva e gostava de ajudar a resolver mistérios. E o inspetor tem uma ideia de fazer o retrato falado com as testemunhas e cada uma fala de um jeito que parece ser 2 homens distintos. Um rapaz alto, bem sinistro com olhos esbugalhados e uma grande cicatriz no rosto era assustador e usava capa. Outro era um homem mais velho, muito bem vestido, estatura média de olhos sinistros e usava um chapéu de ópera e tinha olhos grandes e maquiavélicos. E todos ajudaram a fazer o retrato falado do serial killer. E mais uma vez o doutor falhou na sua experiência e fala com a governanta Armet, uma pobre mulher que era escrava dele e era sua ex-amante, e o doutor havia feito um experimento com ela. Mas por incrível que pareça, Armet gostava do Morfo.
O tratava como filho, mesmo sabendo que ele era mais uma experiência do doutor. E o doutor decidiu matar mais uma vez e usar as cobaias vivas. E na noite seguinte, Dr. Orloff anda pelas ruas e encontra Tânia na carruagem e fica fascinado por ela, que fica petrificada ao ver o velho sinistro, e diz para seu Edgard que o viu e ele persegue um homem na rua, mas não era o suspeito. E Tânia fica assustada, pois sabe que viu o serial killer, mas seu amado noivo fica decepcionado, pois sabe que será difícil encontrar o monstro da cidade, e eles se despedem, pois ele precisa trabalhar no caso. E Edgard vai investigar, pois encontraram o homem que comprou o colar de um bêbado. E eles falam com ele. Era Janot, um fanfarrão da cidade. E Janot diz que estava pescando e fisgou o colar. Porém, Janot tinha péssima reputação, mas ele dizia para o detetive que havia no lugar onde achou o colar, o cheiro da morte, que o inspetor deveria investigar. Enquanto isso, Tânia vai até o bar para se divertir um pouco e de repente vê o estranho homem suspeito. E pega o primeiro bêbado que vê e foge com ele, e entra na carruagem, e o Dr. Orloff ainda corre para tentar alcançá-la. Mas eles conseguem fugir. Tânia, aliviada, desce da carruagem e vai para casa, e o bêbado segue na carruagem. E o Dr. Orloff volta para o bar e fica até fechar e manda Morfo atacar a nova cantora, que quando vê o Morfo desmaia, e eles a levam para o castelo e faz novas experiências, desta vez com a vítima viva, para desespero da moça. Ele corta sua pele com a pobre cantora viva, e Morfo psicótico assiste a tudo, e quando termina, Morfo a leva para a torre, aprendendo lá com correntes para desespero dela. E na mesma noite, Janot vai falar com o inspetor, que lembrou de algumas coisas, pois estava sóbrio enquanto estava na cadeia, e ele disse que tinha um castelo bem assustador, e que o colar poderia ter alguma coisa a ver com o antigo castelo, e disse para o investigador ir até lá, e chamam o inspetor, pois havia uma mãe desesperada, era a mãe da cantora do bar, e não sabia onde a moça estava, e chorava copiosamente. Ele diz para seu superior botar o retrato falado dos suspeitos no jornal, para todos ficarem alertas. Enquanto isso, a governanta Armed diz para o doutor que não aguentava mais ver todos os crimes e ficar calada, e grita com o doutor que ele estava enlouquecendo de vez, e vai em direção à filha dele com uma faca para terminar aquelas torturas. E Dr. Orloff, enfurecido, pega a Armet e a mata, e logo chega o Morfo, e como ele não enxerga muito bem, não sabe que o doutor matou a governanta, e diz que a Armet saiu por um tempo e promete a Morfo que tinha uma linda mulher que daria para ele. E Tânia está se preparando para dançar balete no teatro. O ano era 1912. E ela estava feliz conversando com seu noivo, e ela vai para o show e dança lindamente, e o investigador vai assistir sua amada, e ele é chamado, e vai para a delegacia, e ele vê a ficha de Morfo Lautner condenado por enforcamento pelo assassinato de seu pai, e morreu na cadeia por ataque cardíaco antes da sua execução, há 7 anos, e são as mesmas digitais encontradas perto do castelo. E Tânia deixa um bilhete no espelho para seu noivo e vai para o bar, e ela é chamada por uma florista, que diz que ela está convidada a tomar champanhe numa sala privada com um cavalheiro, e ela aceita e pede um papel para a senhorinha A, e entra na sala, e vê que é o sinistro homem da cartola, e aceita beber champanhe com ele. E ela, mesmo correndo perigo, continua a falar com ele. E pelo espelho, ela vê ele colocar algo em sua bebida, e ela disfarça, e joga a bebida fora, e pede flores para ele e tenta disfarçar o medo, mas ela queria resolver o caso. E o investigador está na delegacia com a ficha completa de Morfo Lautner. Ele era um anormal que cometeu vários crimes, até uma criança de 12 anos, e matava por prazer. Ele estava morto há 7 anos,
e ele recebeu o atestado do Dr. Orloff, que havia decretado a sua morte e também estava aposentado há 7 anos. E o delegado estava cada vez mais intrigado com o caso do Morfo e pediu os arquivos de Orloff. Enquanto isso, Tânia estava fingindo estar bêbada para descobrir o caso, mesmo sabendo que estava com um assassino na sua frente. Mas ela não sabia o que estava por vir, e pediu para se arrumar, e nesse interim, escreveu um bilhete que dizia: "Encontrei o assassino, Inspetor Edgar Turner, urgente", assinado Tânia, e mandou a senhorinha levar na delegacia, e se enfeitou com as flores no cabelo e voltou para o sinistro velho homem, e foram de charrete, e foi com ele até o castelo. E enquanto isso, um homem entrega o bilhete da florista para o inspetor Edgard, mas ele não leva a sério, mas guarda o bilhete, e voltou para o trabalho. Mal sabia que era o bilhete de sua amada noiva. Enquanto isso, o doutor sádico chega com Tânia à marina para pegarem a jangada e, para seu desespero, Morfo aparece e Tânia desmaia imediatamente, e eles seguem para o castelo, e Dr. Orloff manda Morfo levar Tânia para o quarto de Melissa, pois precisava dar uma injeção nela antes de operar, e ela fingindo que está desmaiada e fica quietinha vendo aquele homem horrível passando as mãos nela, e Morfo sai do quarto. O delegado, com novas pistas, descobre que Morfo havia sido enterrado no cemitério dos prisioneiros, próximo à cidade, e vai com seus amigos policiais ao local e abrem o túmulo e descobrem que a tumba está vazia. Ele pensa em interrogar o Dr. Orloff, pois emitiu um atestado de óbito falso. Isso era um crime gravíssimo. E Tânia sai do quarto, pega um velho castiçal e segue pelo castelo assombrado procurando respostas. Tudo era frio e sombrio, e Morfo sente alguma coisa e sai pelo castelo à procura da bela jovem que era sua prometida. E Tânia, depois de caminhar pelo castelo assombrado, encontra uma sala e abre e encontra a jovem cantora do bar, que havia desaparecido, e quando de repente Morfo aparece e agarra ela com força e pega nos seus seios, e ela grita desesperada, e aparece o Dr. Orloff, e Tânia desmaia. 1 hour later. E conforme as pistas se aproximam do castelo de Orloff, o clima fica mais sombrio. O clímax, Edgard em casa, resolve ler o tal bilhete e se assusta, e o inspetor vai até Janot e manda ele levá-lo até o castelo. E eles vão, e ao chegar lá, eles vão de carruagem até a marina e pegam o barco e chove muito. E enquanto isso, Tânia está desmaiada e Morfo tenta se aproximar e toca em algo. E quando ele sente que é o cadáver da governanta, ele surta e pega o Dr. Orloff e o enforca, e sua filha morre de desgosto junto com seu pai sinistro. Inspetor Edgard está chegando no castelo, e Morfo, enlouquecido de ódio, pega Tânia e a leva para o alto do castelo. E Edgard vê Morfo com Tânia nos braços e pega a arma, e Tânia desperta e grita, e Edgard atira no Morfo, que cai do alto do castelo. E o Dr. Orloff vê sua filha morta e cai morto. E enfim, Tânia e Edgard conseguiram resolver o mistério do Dr. Orloff e seu monstro Morfo, e Edgard vê que sua mulher era uma verdadeira detetive corajosa. Temas do filme: obsessão científica, amor paterno distorcido, ética médica, ciência versus moralidade e loucura, e isolamento, estilo e importância. O filme é em preto e branco, com forte influência do expressionismo alemão e do horror da Frankenstein. E é considerado um dos primeiros grandes filmes de terror da Espanha e marco inicial da carreira cult de Jess Franco. Inspiração para inúmeros filmes de terror europeu dos anos 60 e 70, o simbolismo psicológico do O Terrível Dr. Orloff, o arquétipo do cientista prometeico, assim como Frankenstein. Orloff representa o mito de Prometeu, o homem que desafia os limites naturais. Ele tenta vencer a natureza, reescrever o corpo humano, mas paga o preço. Conclusão psicológica:
Dr. Orloff não é apenas um vilão. Ele é o medo humano de perder o que ama, a incapacidade de aceitar imperfeições e a tentativa de dominar o destino e a negação da morte e da falibilidade. Papai, não me deixe. Fatos principais. Direção: Jesus Franco. Ano de lançamento: 1962. Elenco principal: Howard Vernon, Conrado San Martín, Diana Loris. País de origem: Espanha. Gênero: terror/ficção científica e curiosidades. Na época de seu lançamento, o filme causou polêmica por seu conteúdo sombrio e subversivo, mas alcançou sucesso de público na Europa. Chilf. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos e paz e amor e saúde para todos.